E o que é ser disruptivo, né? O que é inovar de uma maneira disruptiva? Isso, além da inovação tradicional que a gente conhece, tem algumas questões que envolvem a inovação disruptiva. Para algo ser considerado disruptivo, ela tem que dar saltos, né? Ela tem que modificar de uma maneira muito profunda o mercado que ela está atacando. Então eu vou te dar aqui alguns exemplos do que é algo disruptivo para que a gente possa começar a identificar isso. Como eu falei para vocês do livro As Upstarts, eu vou procurar focar nos exemplos que eu dei aqui de Uber e Airbnb, que são os exemplos que você vai estar acostumado nesse livro. Então pense o seguinte, pense na indústria do Airbnb, a transgressão que ele causou em um mercado. Ele foi tão transgressor, tão disruptivo, que ele entrou no mercado de hospedagem, um mercado de hotéis, sem ser um hotel, sem ter uma propriedade em seu nome. Na verdade, a tecnologia, a mentalidade, a visão de mercado que ele traz é tão transgressora que o fato de ele tratar de hospedagem privada é algo até detalhe, né? O mais importante é a maneira como ele focou nesse mercado, a maneira como ele atacou esse mercado, né? E aí pare para pensar o seguinte, um dos pontos de inovações disruptivas é a rapidez que ele cresce, que ele se espalha no mercado. Então pare para pensar em algumas questões como Uber, como Airbnb, como Mercado Livre, como compras na Amazon. Tenta fazer uma reflexão. Quanto tempo passou entre você ouvir falar dessas empresas e essas empresas fazerem parte da sua vida? Quanto tempo passou entre você ouvir falar da Uber e você começar a usar a Uber de uma maneira que tomou conta da sua vida? O Mercado Livre, a Amazon, a Airbnb, se você utiliza esses serviços. Quanto tempo passou entre você ouvir falar e você pensar assim, nossa, mas como que eu vivia antes disso? Nossa, essa empresa, esse serviço agora faz parte da minha vida. Eu vou te dar o exemplo pessoal meu, que foi muito rápido com a Nubank, né, a fintech brasileira. Entre eu ouvir falar da Nubank, eu já me apaixonei pelo conceito, né, de uma fintech, de uma empresa de cartão de crédito, sem burocracia, com a mentalidade de startup, sem taxas, tudo pelo aplicativo. Então, entre eu ouvir falar, eu já ouvi falar, já pedi para alguém me fazer o convite, em coisa de 1 mês e pouco eu já era usuário, em coisa de 3 meses eu estava cancelando todos os meus outros cartões de crédito. E hoje eu só uso o Nubank. Então, uma das características de uma inovação disruptiva é essa, ela ataca de um mercado de uma maneira muito profunda e acaba modificando a vida daquelas pessoas. Num primeiro ponto, até as pessoas olham assim, talvez isso não vai funcionar, tem muitas barreiras. No caso da Airbnb, as grandes empresas hoteleiras vão combater, vai ter uma política, uma guerra comercial, ou os taxistas vão combater o Uber, acho que não vai dar certo, mas de repente, da noite para o dia, você começa a ver que já deu certo, já se espalhou, a Uber já veio para o Brasil, já espalhou por diversas cidades grandes, está indo para cidades médias, e hoje a vida de muitas pessoas, tanto usuários quanto motoristas, são permeadas pela Uber, né? Muitas pessoas já não conseguem ver a sua realidade sem a Uber. O meu caso, por exemplo, também eu tinha 2 carros, um da minha esposa, já vendi um de cara, né? Comecei a andar de Uber, ou eu ou ela começamos a andar de Uber, porque dentro das nossas vidas fez muito mais sentido utilizar esse serviço do que o serviço tradicional de táxi. Outra característica muito interessante de uma inovação disruptiva é as pessoas começam a falar assim, nossa, mas como que eu nunca tinha pensado nisso? Depois que ela é implementada, as coisas parecem óbvias. Pensa o quanto que a Uber é óbvio, né? Mas é estranho porque você só pensa nisso depois. No começo, no início, as pessoas tendem a torcer o nariz porque é muito disruptivo, elas não estão acostumadas com aquilo. Mas depois que elas veem funcionando, as pessoas falam assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Foi assim com o iPhone, por exemplo, foi assim com o iPod. A Apple, nesses casos, teve que educar os seus clientes, porque os clientes sequer sabiam que queriam aquele tipo de produto, mas depois que vê funcionando, depois que bota as mãos, fala assim, nossa, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Como é que ninguém nunca tinha pensado nisso antes? Uma outra característica que é muito interessante é que o mercado começa a copiar muito rapidamente, ou querer copiar muito rapidamente essa inovação disruptiva. Então foi assim com o Uber, foi assim com diversas empresas que trazem essas inovações disruptivas. E se você na sua advocacia trouxer alguma coisa que seja disruptiva, não se preocupe se as pessoas estiverem copiando. Na verdade, isso é um grande sinal de que você está fazendo sucesso, né? É um grande sinal de que está dando certo, que você está indo pelo caminho certo. Inclusive, já tem gente aí copiando os nossos cursos, a nossa maneira de falar de advocacia de startups. Isso é muito bom, sinal de que está dando certo, que as pessoas estão gostando. É realmente uma característica de uma inovação disruptiva. Outra característica é que a inovação disruptiva ela é transversal. O que eu quero dizer com isso?
ela não inova apenas com características daquele mercado, ela traz conceitos, características, tecnologias de outros mercados. Então, de novo, pensa na Uber e no Airbnb. No mercado em si não tem muita coisa diferente do que já era feito. Na verdade, eles agregaram conceitos e tecnologias de outro mercado, de outros mercados, para pegar aquele conhecimento, aquela tecnologia, aplicar em um mercado que ainda não era utilizado e assim fazer uma disrupção. Então, se você for parar para pensar que a Uber não criou nada de novo, né? Ela não criou GPS, ela não criou o Google Maps, não criou o Waze, ela apenas juntou esse tipo de coisa que já tinha em diversos mercados e trouxe para um mercado novo, o mercado de transportes privados. Né? O conceito até de nota, nada disso a Uber criou. O que ela criou foi juntar tudo isso e ser disruptivo e pioneiro nesse mercado e conseguir espalhar essa ideia para todo mundo. E aí é um ponto que eu quero trazer para a gente começar a falar de advocacia disruptiva. A gente tem que começar a olhar para outros mercados, olhar para outras tecnologias, práticas de mercado que estão dando certo em outros ramos e trazer para a nossa advocacia. Então, nesse pensamento de combinar tecnologias, de combinar técnicas e trazer para a nossa advocacia, para a nossa atividade, a gente vai começar a olhar para outros mercados, vai começar a questionar o nosso mercado também. Como que eu faço para ter mais clientes? Como que eu faço para prender o meu cliente por mais tempo comigo? Como que eu faço para cobrar mais, para ter melhores resultados? Como que eu faço para atender melhor o meu cliente, né?